A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que vem em forma de pergunta. Como Deus disciplina na graça? Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre posição e estado. Posição é aquilo que somos em Cristo, diante dos olhos de Deus. Mas o estado é a forma como nós encontramos no momento. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. Quando o nosso estado se torna ruim, então o Senhor nos disciplina. O objetivo da sua disciplina é nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. A diferença entre posição e o estado, precisamos entender que existe uma diferença entre posição e estado. O nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição permanece para sempre a mesma. Uma coisa é a nossa posição, outra é o nosso estado momentâneo. A nossa posição diante de Deus já é estabelecida. A sua posição como justo, santo, inculpável e a sua opinião positiva a seu respeito, que resulta em louvor e honra, nunca muda. A sua posição, portanto, nunca muda, mas o seu estado sim. Às vezes você se sente entusiasmado, outras vezes fica deprimido. Há momentos em que você fica nervoso, há outros que você está de bom humor, cheio de alegria. Há dias que você está generoso, outros em que você quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria e outros de imensa tristeza. Como você percebe, o seu estado é flutuante e transitório, mas a sua posição diante de Deus é permanente e eterna. Sempre se avalie com base em sua posição, nunca com base no seu estado momentâneo. Nunca avalie a sua posição com base no seu estado, mas sempre julgue o seu estado com base na sua posição. É normal pensarmos assim. Hoje de manhã eu tive impulsos ruins, quase agredi uma pessoa. Agora Deus não tem uma boa opinião a meu respeito, mas eu deixei de levar por aquela tensão. Agora Deus não tem opinião positiva a meu respeito. Como posso agora servi-lo? Como vou liderá-lo? Esta é uma situação muito comum. Nós permitimos que o nosso estado afete a nossa percepção da posição, mas os olhos de Deus, o seu estado não pode alterar a sua posição. É assim porque a sua posição foi conquistada por Cristo e não por você. Consequentemente, você não pode alterá-la. Permaneça na posição. Há um maravilhoso exemplo desse princípio no Velho Testamento. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel. Contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. Então Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel, e isso não pode ser revogado. Números capítulo 23, verso 20 e 21. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamação ao seu rei. No verso 21, ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Veja que afirmação espantosa. Essa é a nossa posição na aliança. Pois ele disse, das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não disse que não havia pecado em Israel. Ele apenas disse que não os vê.
Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Quando Ele nos olha, Ele não vê pecado em nós. Sabe por que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo, e nele havia um altar de bronze que aponta para a cruz. E todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando-nos o Senhor Jesus. A sua posição hoje é em Cristo. Estando em Cristo, quando Deus olha para você, vê Cristo, que não tem pecado. O seu estado pode ser eventualmente ruim, mas a sua posição é eternamente divina. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora. Uma vez que Deus disse que somos perdoados, justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que em muitas quedas e pecados pode fazer com que a sua posição mude diante de Deus. Mas isso é mentira do maligno. O pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará sua posição de filho. Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 20. Não ignore o seu estado. Será que devemos ignorar, pastor, o nosso estado? Claro que não. Julgue o seu estado com base na sua posição. Porque eu estou próximo de Deus, sou justo aos seus olhos pelo que Cristo fez. Porque sou altamente favorecido no amado. Posso pedir que me ajude a tratar com esse momento ruim. Quando, porém, não entendemos essa verdade, tendemos a julgar a nossa posição pelo estado. Pensamos que a posição depende de nós. Quando o nosso estado muda, concluímos que a opinião de Deus a nosso respeito mudou também. Ainda que o seu estado não possa se alterar, a sua posição diante de Deus, ou seja, a opinião positiva que Ele tem a nosso respeito, Ele pode mudar a sua posição diante dos homens. O seu testemunho perante as pessoas pode tirar sua paz na mente por causa da comunhão com os outros. Pode afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e também a sua utilidade para Deus. Por tudo isso, não ignore o seu estado. Eu preciso dizer que existem dois tipos de autoavaliação. Existe um tipo que resulta em condenação e acusação. Essa procede do diabo. Mas existe uma autoavaliação que é saudável, quando avaliamos as nossas ações para fazermos melhores. Sabemos que a nossa posição não muda, por isso podemos mudar o nosso estado. Reconheça a disciplina de Deus. Mas Deus pode me disciplinar quando o meu estado for ruim? Sim, claro, sua posição não muda. Ele vê você como justo, santo, com a sua natureza divina. Mas isso não significa que ele não vá corrigi-lo. Sua disciplina, porém, jamais muda a sua posição diante de Deus. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado não é filho. Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Não existe contradição entre disciplina de Deus e a sua graça. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta a sua graça. Um crente, depois de salvo, nunca perderá a salvação, mas ele pode ser disciplinado. A questão que frequentemente ouço é como Deus disciplina. Antes de tudo, precisamos dizer que Deus não é um pai abusivo que faz coisas horríveis com seus filhos. O Senhor Jesus curou todos os doentes que vieram com ele. E não houve nenhum caso que ele colocou uma doença em alguém para lhe ensinar uma lição. Eu creio que o Pai jamais traz doença e praga sobre os seus filhos. A extensão da correção é na exata medida do seu amor. Se eu vejo meu filho, vez após fazendo o mesmo erro, e aquilo pode vir a resultar em grande perca para ele, vou corrigi-lo para impedir que ele sofra perca. Quando amamos, nós corrigimos, nunca ignoramos. Deus, porém, não vai corrigi-lo lhe mandando doença ou dando um acidente de carro. Deus nunca age como um pai abusivo. E estáis esquecidos da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu,
Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, porque filhos que há o que o pai não corrige. Mas se estáis em correção de todos, se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 9. No fim do verso, nós lemos que se estivermos debaixo de submissão ao Pai, então viveremos. Creio que o Senhor nos disciplina, mas seja qual for a disciplina, venha. O resultado é que viveremos. Quando estamos debaixo de submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca morte. Não creio que um filho seja disciplinado com pragas, doença, maldição. Mas você precisa admitir que Deus pode ser muito severo com coisas que nos afastam dele ou que nos levam ao erro. Frequentemente, crentes encaram portas fechadas. O Pai fecha essa porta porque não são o melhor caminho. Aquela porta fechada disciplina nossa obstinação em fazer a nossa própria vontade. Sabemos que um crente pode acalentar certos pecados em sua vida. Ele tem a sua posição de filho, mas o seu estado pode ser lamentável. Uma disciplina frequente nessa situação é a exposição à luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina. Imagine um pai que exorta o filho a não brincar com a bola na rua por causa do risco de um carro atropelá-lo. Mas o menino ignora e continua brincando. O pai, por amar o filho, pode pegar a bola e furá-la. Deus jamais ferirá você, mas a bola pode ser destruída. Isso é graça de Deus. O Senhor Jesus disse em João 15 que a disciplina é para nos purificar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 2 e 3. Todo ramo enxertado na videira é limpado, para que produza mais fruto. Mas como o Senhor faz essa purificação? Ele faz pela palavra. Essa certamente é a forma mais básica de nós sermos disciplinados pelo Senhor, pelo meio da sua palavra. Aleluia, Pai. Graças te dou, Senhor, por essa palavra. Que os meus olhos se abram, que os meus irmãos tenham revelação. Como é a disciplina do Senhor? Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina a cada dia mais, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, abençoa todos que ouvem esse canal, que eles tenham um coração ensinável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam como é a disciplina de Deus na graça. Se você foi abençoado, comente aí no nosso canal. Se você quer se tornar um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar o Evangelho. Como assim, pastor? Através da sua oferta, vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm, assim também como vamos levar eles a ter um encontro com Deus. O que é um encontro com Deus? É um evento evangelístico, onde por 3 dias eles ouvem a palavra, entregam sua vida para Jesus e de lá saem completamente limpos e salvos para a glória do Senhor. Seja um semeador. Quanto mais você semear, mais vidas serão salvas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.